para falar sobre design de organizações em tecnologia e estruturação de times, eu quero convidar ela, que é formada em Engenharia Química pelo IME, no Instituto Militar de Engenharia. Começou sua carreira na consultoria estratégica da McKinsey, atuou como executiva em empresas de private equity em diversos setores, fashion, real estate e varejo, onde se aproximou do mundo digital. Liderou os times de produto da OLX Brasil, como CPO, onde atuou por 7 anos, gerenciando um dos times de mais de 300 profissionais de produto design, dados e operações. Tem especializações em tecnologia pela Universidade de Stanford e pelo MIT, e hoje lidera a área de App Experience, que conecta as experiências por trás de todo o portfólio de produtos do Nubank. Maristela Calzan, diretora sênior de produtos do Nubank. Maristela. Obrigado. A Maristela tem um passado. Todos temos, né? Ela é formada em engenharia química e ela fazia bomba, né, Maristela? Pois é, especializada em explosivos. Em explosivos no Exército. Exato. E aí você resolveu ir para o mercado. Uma vida um pouco mais fácil. Uma vida um pouco mais fácil. Menos insalubre, talvez. Obrigado, Maristela. Obrigada. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui para falar desse tema que eu adoro particularmente. Vou tentar falar de um jeito fácil, didático para todo mundo. Que a gente sabe que é um desafio sempre muito grande quando a gente fala de time de tecnologia, como escalar, como construir. Então, vamos lá. A ideia é a gente falar muito aqui de como a gente estruturar esses times e como ele é um pilar como essa estruturação é um pilar fundamental da nossa estratégia de produto. Acho que o primeiro passo, tentando não ser clichê aqui, mas falar muito de visão de produto, né? A visão de produto, que é essa conexão entre a estratégia da empresa e os problemas e necessidades dos clientes. Então, sem a gente ter essa clareza de visão, é muito difícil avançar para qualquer outro tópico, justamente porque como que você vai conseguir definir quais são as prioridades, o que fazer primeiro, com quem fazer, quais são as habilidades necessárias, também conciliar necessidades de stakeholders diferentes, então, e como o seu produto vai ser no futuro. Então, ter essa visão muito clara do que é o seu produto e qual a missão dele é o primeiro passo fundamental. E construir essa visão é sempre um trabalho muito colaborativo, entre várias áreas, tanto dentro quanto fora da organização. Como que a gente faz para criar essa visão, para ter essa visão muito clara? Garantir, primeiro, que a companhia tem objetivos estratégicos muito claros. Saber exatamente para onde vocês estão indo, saber exatamente qual o problema que vocês estão endereçando. E, para isso, é muito importante entender profundamente tanto os problemas quanto as necessidades dos clientes e usuários. Parece meio simples, mas a gente vê muitas vezes a gente fugindo um pouco dessa temática e tentando acomodar necessidades ou interesses individuais aqui. E aí, sim, produzir uma primeira versão, está sempre iterando e refinando essa visão, porque, obviamente, as empresas, as nossas estratégias são organismos vivos, elas estão sempre em constante mudança. Sempre comunicar, excessivamente comunicar, porque é importante que todo o time esteja alinhado com isso, e está sempre revisando isso periodicamente. E aí, uma vez que a gente tem clara essa visão, a gente vai começar a definir estratégia, que é basicamente, que nada mais é do que o caminho que você vai seguir para chegar nessa sua visão de produto. Então, a gente vai desdobrando da visão para a estratégia, para a execução. E aí, quando a gente chega na execução, aí que entra a história de como que a gente vai montar esses times, com quais skills, quais as habilidades, quais estruturas que a gente precisa para executar essa estratégia, para chegar na visão que a gente quer. Aqui eu trouxe um exemplo da OLX, que foi onde eu passei bastante tempo, onde a gente fez todo um trabalho de construção, tem várias pessoas do OLX aqui, que era justamente, a gente chegou nessa visão de ser a maior e mais amada plataforma de marketplace de classificados do Brasil, impactando positivamente todos os envolvidos no nosso ecossistema. E essa visão ela não era atingida de qualquer maneira. A gente tinha alguns pilares estratégicos de produto que a gente queria garantir que fossem cumpridos. Então, desde democracia, então, a OLX era para todos os públicos, classe A, classe B, classe C, compradores, vendedores, ter muita conveniência, então ser um negócio muito simples de usar, esse era um valor muito importante para a gente, ter muita variedade de inventário, porque eram produtos únicos, muitas das vezes produtos usados, então alguns pilares eram muito importantes, eles deveriam ser garantidos para a gente chegar nessa visão sem ferir nenhum desses pilares. E aí, como que era a estratégia? A gente, a partir dessa visão, como que a gente quer chegar lá? E a gente definiu que a gente ia por um caminho de uma estratégia freemium, que é ter um core ali de serviços e produtos gratuitos, muito eficientes, e, a partir dele,
a gente adicionar camadas de serviços e produtos de valor agregado, pagos e opcionais, dependendo do público que a gente tivesse. Então, por exemplo, se eu tenho um vendedor profissional, ele quer dar mais destaque para os seus anúncios, ele vai pagar por isso. Mas se eu tenho um vendedor privado que vai fazer uma venda única de um carro, ele não precisa pagar, ele vai ter o serviço gratuito. Essa é a estratégia, né? Como a gente vai chegar nessa visão. Então, esse trabalho foi feito, e aí, a partir daí, a gente entendendo onde a gente deveria chegar e como a gente deveria chegar, a gente começou a fazer um trabalho de estruturação de times. E aí, nessa parte que começam muitas dúvidas, né? Como que a gente vai organizar e estruturar esse time? Tem alguns modelos para a gente seguir. Então, algumas empresas, né, estruturam seus times por produto ou funcionalidade. Então, por exemplo, no caso do Nubank, onde eu estou hoje, a gente tem times de produto, a gente tem times de cartão de crédito, a gente tem times de conta, a gente tem times de seguros, times de empréstimos. E essa é uma organização muito clássica, né, de você fazer por produto ou funcionalidade. Mas, ao mesmo tempo, em outros casos, faz muito sentido você ter uma organização por tipo de usuário. Então, no caso do LX, por exemplo, a gente tem o comprador e o vendedor do marketplace. Eu posso organizar times de comprador, times de vendedor. No caso do Nubank, eu tenho PF e PJ. Eu poderia organizar dessa maneira também. Por jornada. Então, se eu tenho algumas jornadas que são comuns ou típicas, né, inserir um anúncio no OLX, procurar um produto, né, então, esse tipo de coisa que acaba sendo cross, independente do meu tipo de usuário, seja ele profissional ou privado, ele vai inserir no anúncio, eu também posso organizar os times dessa maneira. Eu posso organizar times por objetivo. Muitas empresas têm times de growth, por exemplo, né, e óbvio que cada uma dessas organizações, desses modelos, tem trade-offs. Então, por exemplo, quando a gente fala de times de growth, eles são muito cross várias estruturas, né? Porque eu posso ter um time de growth de um usuário privado, de um usuário profissional, de um produto X, de um produto Y. Então, você acaba gerando algumas dependências. O quanto você está disposto a ter dependências entre times? Qual o tamanho da sua empresa? Quanto maior, mais complexo isso vai ficando. Então, esses modelos diferentes não tem certo e errado. Tem o que é mais necessário, mais conveniente, o que vai entregar mais resultado para a empresa dentro daquele momento. E isso pode mudar, né? Aqui no Nubank, por exemplo, a gente já teve alguns modelos e alguns deles convivem juntos, né? A gente tem times de produto por funcionalidade, a gente tem por tipo de usuário, a gente tem por objetivo. E, dependendo do tamanho, você vai conviver com vários deles. Quando a gente fala do exemplo do OLX, a gente tinha algumas dores e necessidades para conseguir conciliar nessa estrutura. A gente precisava ter uma jornada especializada, porque o cliente que está comprando um carro é diferente do cliente que está vendendo um carrinho de bebê. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser o mesmo cliente em momentos diferentes da vida dele. Ele tem necessidades diferentes em momentos diferentes. A nossa estrutura precisava entregar isso. A nossa estrutura precisava entregar ganhos de escala. Então, eu precisava viabilizar as evoluções do produto sem ter que criar tudo de novo. Então, se eu estou criando um novo filtro, um novo formulário para uma categoria específica, por que não criar uma estrutura que seja muito fácil criar para outra logo depois? Né? Para não ter que fazer tudo de novo. Então, essa questão de eficiência é muito importante. Consistência de contextos. Então, para eu ter um time que está toda hora trocando contexto, uma hora o time está trabalhando para carros, outra hora o time está trabalhando para imóveis, outra hora o time está trabalhando para conta corrente, outra hora o time está trabalhando para empréstimos. Isso cria uma carga cognitiva no time, uma dificuldade de rampar muito grande. Então, é importante ter consistência no contexto que um time trabalha. E entregar uma clareza grande da proposta de valor. Essa é uma frase muito boa que a gente usa muito lá no Nubank, que é "We don't ship our org chart", que é o nosso cliente, o produto que ele recebe, não precisa ser a nossa estrutura organizacional. Então, por exemplo, né, se a gente está falando de ter um time de investimentos, um time de conta, um time de cartão, o cliente, na hora que ele vai usar o aplicativo, ele não precisa ver que esses times existem de formas separadas e que eles não se falam ou não se conectam dentro da estrutura. Porque ele é o mesmo. Então, se ele tem uma jornada de tomar dinheiro emprestado, não importa se eu tenho times diferentes com tipos diferentes de empréstimo, ele só vai tomar dinheiro emprestado, ele não precisa ter experiências distintas nessa jornada, né? Então, tem uma lei conhecida dentro do mundo de tecnologia, que é a lei de Conway, que é que qualquer organização que desenvolve o sistema vai produzir um sistema que reflete a estrutura de comunicação dessa organização. Então, se você tem uma estrutura blocada, né, se você tem uma estrutura de silos, você vai entregar um sistema que é cheio de silos e que não tem jornadas integradas para o seu cliente. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa preocupação de como a gente vai organizar os nossos times, porque isso vai refletir no produto final que o nosso cliente vai usar, vai ter.
E aí tem uma teoria que é muito conhecida, que suporta o desenho organizacional de times de tecnologia, que a gente chama de Team Topologies, né? Tipicamente, você vai ter 4 times, 4 modelos de time dentro de uma estrutura de tecnologia. O time principal é o time de jornada especializada, que é o time que vai estar alinhado a um objetivo único, né? Então, por exemplo, um time de empréstimo, né? Ele tem, de ponta a ponta, a responsabilidade pela experiência. A gente tem essa frase, né? You build it, you run it. Né? Você constrói e você mantém, você faz manutenção, você cuida de ponta a ponta. Em geral, você tem um P&L, você tem um resultado, né? Receita, custo, você cuida dele de ponta a ponta. Os outros times servem para reduzir a carga cognitiva desse time principal, ou seja, para que ele realmente foque na entrega de valor. Então, eu vou ter times de função facilitadora, que eles vão capacitar a organização em habilidades específicas. Por exemplo, pesquisa, né? Operações. Eu não preciso ter pessoas super especializadas em pesquisa em absolutamente todos os times. Eu posso ter um pool que vai servir esses times principais. Eu tenho times especialistas, que vão construir e manter uma parte altamente especializada do sistema, né? Então, por exemplo, times de fraude. São times que vão estar cross a organização, é um tema muito específico, mas é que ele vai atender todos os outros. E eu tenho times de plataforma, e aqui acho que é um ponto muito importante. São times que permitem reuso desses times que vão entregar valor para a jornada final do cliente. Então, por exemplo, se eu tenho uma plataforma de criação de novos produtos, eu vou ter um time, lá no caso do OLX, né, a gente tinha o time de autos. Ele vai criar um produto novo. Ele consegue acessar essa plataforma e criar um produto novo muito mais rápido. Né? Então, tudo que eu posso reusar, tudo que eu posso reaproveitar, é interessante para mim, porque eu vou ganhar velocidade e vou reduzir custo. Então, tipicamente, os times que a gente tem dentro de casa, eles deveriam cair em uma dessas 4 categorias. Se eles não caem, tem alguma coisa estranha, e a gente precisa rever. Que eu vou passar rápido, mas, enfim, o exemplo da OLX era exatamente isso. A gente acabou conseguindo coordenar todos os times dentro desses 4 modelos. E aí, esses 4 tipos de times, eles vão interagir de 3 formas principais, né? Uma é colaboração. Então, eles vão trabalhar de forma colaborativa durante um tempo para descobrir novas coisas, criar uma API, criar um serviço, criar uma tecnologia nova, vão trabalhar em conjunto e vão chegar num resultado comum. A segunda alternativa é o X as a Service, né? Então, eu não vou nem interagir muito com você, mas você vai me fornecer uma API, eu vou me plugar em você e a gente vai trabalhar dessa maneira, com o mínimo de interação. E tem um formato de facilitação, que é um time que vai remover impedimento, vai mentorar outro num tema específico. Por exemplo, eu tenho um time de Data Science. Eu vou criar um modelo de dados. Um time de Data Science vai lá, apoia, mentora, desenvolve e depois ele volta, né? O que é muito importante aqui é que todos esses modelos de interação, eles demandam uma dependência mínima. O que a gente gostaria é que os times fossem o mais autônomos possível, né? O mais autônomo possível. Então, esses modelos de interação são justamente para que a gente garanta que os times conseguem andar sozinhos na maior parte do tempo e que um vai se aproveitar do outro no que é mais necessário. E aí, quando a gente fala de modelos de interação, e aí a gente vai para os tamanhos de time, né? E aí, quando a gente cria uma estrutura de tecnologia do zero, a gente pode começar com um time, um squad, e aí depois você vai crescendo essa estrutura, ou você quebrando em partes menores, né, dependendo do escopo. Mas, tipicamente, a gente tem um Product Manager para 5 a 9 engenheiros, um Product Manager para 1 a 2 designers, e, obviamente, esse número não é cravado em pedra, né? Mas o que é muito importante é você monitorar a sua estrutura para garantir que essas razões, né, esses números, eles não são grandes exceções, e sim que esses desvios são mais exceções do que regra. Tipicamente, deveria cair em alguma coisa parecida com isso. Se está muito fora, a gente tem que entender por quê e aí ajustar, né? Mas o mais fundamental quando a gente fala de tamanho de time é ter clareza, primeiro, no escopo do que ele está fazendo, o que é importante ser entregue, e monitorar, medir a produtividade para avaliar se essa alocação de recursos está adequada. Se você precisa crescer, se dá para você quebrar o time em 2 partes, como você vai fazer isso. E aí entra toda essa questão de como a gente monitora a produtividade dos times de tecnologia, né? Como avaliar isso e como fazer um planejamento de capacidade. Existem algumas métricas que são clássicas para você olhar, né? Então, com qual frequência o time faz deploy? Com qual frequência o time coloca coisas na rua? Quanto tempo um time leva para fazer uma mudança dentro do produto? Quanto tempo o time leva para consertar alguma coisa que deu errado?
quantas vezes você faz alguma mudança no produto que causa uma falha nesse produto, né? Então, essas são métricas clássicas, eu vou colocar depois a bibliografia para vocês, mas que é muito importante a gente acompanhar para entender se os times estão no tamanho correto, com os skills corretos, e por aí vai. Tem um outro ponto que é super importante, que é esse último que eu coloquei ali, de tactile value, que é qual percentual do tempo que o time está gastando para entregar produtos de fato de valor. Desculpa, gente. Porque aqui, boa parte do tempo, o time vai estar fazendo produtos de entrega de valor para o cliente final, mas existem débitos técnicos, né? O time vai ter que resolver problema, vai ter que resolver bug, vai ter que criar estruturas para que não tenham bugs lá na frente. Esse equilíbrio de tempo, ele é muito importante. Se você tem um time que só trabalha resolvendo bug e não consegue entregar valor para o cliente final, você tem que fazer um deep dive e entender o que está acontecendo. E, como eu falei, as estruturas são organismos vivos. Obrigada. Como eu falei, as estruturas são organismos vivos, né? Então, não tem uma forma melhor de se estruturar um time de produto. Tem sempre aquela que vai fazer mais sentido para a estratégia e os objetivos definidos, para o momento que a empresa está. Então, você revisar a estrutura, revisar a estratégia, na verdade. E aí, como desdobramento disso, revisar a estrutura, ele deve ser um trabalho recorrente, né? Mas não muito frequente. E por que não muito frequente? Os times, normalmente, eles levam um tempo para maturarem, ramparem e conseguirem produzir em velocidade de cruzeiro, né? Que são os famosos estágios de Tuckman. Se a gente faz muitas mudanças o tempo todo, esses times nunca chegam a maturar e nunca vão chegar na produtividade máxima deles. Então, é importante mudar, é saudável se adequar, mas não com muita frequência. Então, por isso que tem que ser um negócio planejado e racional, né? Para que a gente realmente consiga extrair o máximo de produtividade dos times que a gente forma e que eles cheguem nas suas velocidades de cruzeiro. Então, eu deixei aqui algumas bibliografias que eu acho que são ótimas para quem se interessa pelo assunto. Team Topologies, que é essa teoria, né, de como organizar times. Accelerate, que fala um pouco de performance dos times de tecnologia. E o Elegant Puzzle também, que também fala bastante desses dois temas, que são ótimas referências. E é isso, meu contato aí. Qualquer dúvida, qualquer outro desdobramento, coisas que vocês achem legais, fiquem super à vontade para entrar em contato.